Bem-vindos a um novo quadro aqui do Toque, da banda Toque. Qual que é o conteúdo que a gente quer trazer para vocês aqui? Os álbuns que nos inspiraram durante a nossa vida de artista e que a gente trouxe, né, Elementos para o álbum Flamingos, que a gente pretende trazer para os próximos também. Se vocês curtirem esse tipo de vídeo, esse tipo de história, a gente grava outros, daí os que me influenciaram, os que influenciaram ele, daí o Rafa pode gravar os dele, o Matheus. O 7, acredito que não vai gravar, porque ele nem fala. Enfim, a gente resolveu trazer esse piloto aqui para vocês. Dois álbuns, na verdade, que nos marcaram assim demais e que a gente trouxe sim elementos, principalmente no baixo dele, né, pro álbum Flamingos, que são os álbuns Mamonas Assassinas e juntamente com ele, acredito que esse mais do que o Mamonas, né, pelo tipo do som que a gente traz, que é o álbum Utopia. E, cara, que eu recomendo muito que vocês escutem esse álbum. Veio depois uma remasterização do Rick Bonadio, mas eu recomendo esse. Esse aqui é melhor. Esse é cru, né? O som cru. É um ensaio deles, É muito... Cara, eu não sei ali o que o Rick Bonadio fez. Tá, Era com a grana que eles tinham, né? E eles fizeram o que podiam. Porque eles falam, não, deixa eu mexer aí, não se mexeram, regularam tudo errado os volumes. Eu acredito que eles gravaram tudo junto, assim, não gravaram pistas separadas. Eu acho que era por fita também, não era por... Não tinha Pro Tools na época, nem nada. Não sei também. Mas são esses álbuns, cara, que... Assim, moldaram a gente só trouxe o álbum Flamingos pra vocês por conta do álbum dos Mamonas Assassinas. Essa que é a grande verdade. A gente só tá aqui hoje, na verdade, né? Fazendo o que a gente faz, trabalhando com arte por causa dos Mamonas. E a gente até tem um vídeo lá no Quarto dos Gêmeos, que é o nosso canal em conjunto. Fala mais sobre livros, mas a gente gosta de falar muito sobre raridade também. A gente contou toda a nossa história dos Mamonas Assassinas. Então nesse aqui a gente vai falar mais da musicalidade, do tom, tipo, que os Mamonas trouxeram e que a gente quis botar os elementos no Flamingos, é a originalidade deles, né? Eles foram muito originais, eles não tiveram medo de misturar samba com rock, música brega com rock, pagode, heavy metal, fizeram de tudo, né? Então é o que a gente quis trazer. E ele tem muita pegada no som dele, tipo de música clássica, ele vamos botar. Eu de música industrial também, vamos botar. Aí depois veio o Rafa com aqueles guitarras que parecem uns peidos, né? De, tipo, fritação, assim, de... não fritação, mas, tipo, muito digital, né? O som, assim. E aí, vamos botar isso aí também. E aí o 7 nem se fala, cara. Bagulho totalmente diferente, né? As bateras também, Matheus, bem inspirado em Metallica, né? Que gosta bem cru. Lembra a primeira vez que o Matheus, ele mandou a bateria, ele mandava separada ali. E aí eu mexi, né? Fiz ali a mix. Daí ele, meu... Ele reclamou comigo, porque eu mexi em muita coisa, e ele quis deixar o mais cru possível. Eu falei, cara, então faz assim, tu mexe do jeito que tu quer, tu me manda do jeito que tu quer já. As pistas separadas, mas já mixada, pré-mixado. Né? Tipo, daí só põe, faz a mix, mexe bem dizendo no volume, né? As coisas, mexe ali, tira uns pratos, tira as coisas que a gente tirou ou acrescentou depois, né? Mas as batera dele também bem inspirado em thrash metal, se tu pegar pra ver, assim, por mais que o cara é muito versátil, então ele botava uns hardcore no meio ali, os pedal duplo, assim, mais voltado pro metal. A própria Evil Memories, o que ele fez foi bem diferente, né? Que era a música original. A música original era mais um metal retão, assim, a batera, e ele mesclou vários estilos no solo, ele transformou no hardcore, né, assim, meio punk mesmo. Teve poucas músicas, assim, que eu exigi que ele fizesse a mesma coisa, tipo a True Liar falou, não, faz isso aqui, faz exatamente igual, né? Isso, igual a isso aqui, mandei o arquivo pra ele, li pra ele, tem que ser assim, cara. Então, acho que foi só essa, o resto ele foi adaptando da maneira dele e não foi incomodando tanto. A primeira do Filhos do Sol que ele mandou, lembra? Nossa, muito ruim. Aquela também, eu falei, não, segue isso aqui, inventa alguma coisa, mas é isso aqui. E ele fez, né? Ele inventou bastante os contratempos lá depois do solo, que ficou legal. Mas a primeira, cara...
Não tinha batera, tá ligado? Era só uns efeitos. Tá, mas enfim, estamos nos alongando muito aqui, né? Mas pra vocês verem, cada membro trouxe alguma coisa pras músicas. E mesmo. a gente não cortou nada, meu. Pouca coisa ali foi cortada, por exemplo, tinha uns pratos do Matheus na Andressa's Teardrop antes de eu chamar a bateria. Então não faria sentido deixar isso. Uhum. E aí até eu fui falar com ele depois, ele entendeu e tal, mas tipo, coisinha assim que a gente cortou, entendeu? Mas ali o bruto, tudo, a essência de cada um tá ali, inclusive do primeiro batera, o Bruno Faio, Alguma Terra Imaginária. Só tem um sample de uma bateria do Matheus numa parte da música, o resto é a bateria original do Bruno Faio e a Epic Power Trio também. É verdade. Batera original do Bruno Faio. Então, coisa aí que a gente manteve na essência. E, cara, tu vai escutando as músicas e tu vê que são vários estilos diferentes e que casam num conjunto, né? Que fica legal. Que a gente conseguiu fazer uma mix bem legal aí, uma master também. Uhum. E aí mistura dentre várias outras coisas, né? Que a gente... Daí entrou a referência dos Mamonas, de misturar tanta coisa. Porque eu comecei bem melhor, eu compus com 13 anos, cara. Eu ouvia só Kiss, basicamente. Sabe? Daí, só que aí entra o 7 com aquelas coisas loucas lá, dissonância. Né? O Rafa também mudou bastante coisa, mas a composição eu fiz pra ser tipo uma música do Kiss, entendeu? Só que aí vai entrando as coisas, vai deixando mais única a música, assim, né? Então eu acho que o dos Mamonas é mais isso, né? É a gente tentar trazer esse tom de originalidade pro nosso som. Deixar algo que se a pessoa não gosta, tudo bem, e quem gosta não consegue categorizar o nosso som, né? Porque uma música é muito diferente da outra. E aí agora a gente vai pro Utopia, né, em si. Eu acho que o do Utopia a gente bebe muito da fonte ali, porque é o som dos Mamonas, só que mais puxado ali pra um funk Red Hot, né, um funk misturado com Rush. Eles têm muita influência de Rush, assim como nós temos também, né? Uhum. Então, que acaba indo muito pro baixo. Só que eu tenho a mania do slap, né? Uhum. E o Samuel também tinha. Eu gostava muito de fazer slap, tapping, essas técnicas que eu faço também. Então acabou refletindo aí no som do Flamingos e também por eu crescer com os Mamonas e sempre. Então teve sempre a referência em tudo que eu compus. Pra mim no baixo também tem referência dos Mamonas. Meu primeiro baixo se chamava Samuca. Tem até hoje o baixo, né? Mas pra vocês verem, né? Que e era Samuca por causa do Samuel Reoli. Exatamente. E aí... Então é isso, sabe? O baixo, até o timbre do baixo. Lembra que a gente, quando foi gravar lá no Diego, a gente fez um timbre igual o dos Mamonas. Acabou indo para uma música só, que foi na parte do solo da... Como é que é? O início através do fim dos tempos. Pode ver que ali muda o som do baixo. Era para ser aquele timbre de baixo o álbum inteiro, só que eu acabei ouvindo e eu não gostei porque é muito médio, já que tem 3 guitarristas diferentes no álbum e é só coisa média para aguda, o baixo estava competindo ali, sabe, naquela frequência. Então, tudo que foi gravado com aquele compressor que eu gravei lá no Diego, eu acabei tirando, né, no UFO Studio, no caso, que é o estúdio que a gente gravou parte das músicas, e eu acabei gravando em linha aqui em casa, sabe? Então... conseguiu deixar o som mais comprimido, né? E aí, porque tava muito, muito médio, que é o som tipo da 1406 dos Mamonas, né? Então... Só que nos Mamonas é uma guitarra só, né? Sim, sim. Na toque são 3. Sim. E eu botei na primeira versão lá, tem música que tem 4 guitarras. Então, era aquele som de baixo, meio que som de vidro quebrando, assim, sabe? Então ficava muito na cara. Então, se for fazer tipo na Andressa's Teardrop, né? Tum, tururururum, tururururum, turururum, tururu. Cara, ali já... Então já vai junto com a voz, briga com a voz, briga com as guitas, com os pratos, com a caixa da batera, sabe? Então... Não tinha como fazer esse time, mas acabou indo só pra uma parte, que é o solo
Dá o início através do fim dos tempos, que fica só o baixo ali, o baixo, a batera batendo no metal da caixa e as guitas ali, né? Duas guitas meio que embolada propositalmente, né? Se tu pegar também a letra do início através do fim dos tempos, lembra um pouco o outro lado o outro lado do Utopia, né? Só que essa letra não é nossa, é do nosso amigo Bruno Faio, que foi o primeiro baterista da Toque. Pegar assim a essência das letras mais sérias, assim, até que tipo, combina com Utopia, né? Tem a primeira versão da Evil Memories, que é... Como é que é? In front of mirror, mirror. Daí tem a Horizonte Infinito. Me coloco frente a frente com um espelho. Então, cara, tem bastante coisa. E eu acho o nosso timbre um pouco parecido com o do Dinho. Sim, sabe? sim. O teu é mais, né? Porque o meu é mais agudo, é mais assim. Agudo. Mas E a minha voz é mais anasalada, como era a dele, né? Então, lembra. E do Utopia, cara, eu acho que das minhas guitas, não lembra muito a do Bento, por mais que em Alguma Terra Imaginária, e eu acho que tem outra música que eu uso, Flanger, né, que ele usava bastante também, e é um dos meus efeitos favoritos na guitarra. Então, eu acredito que seja só isso, porque o estilo não é muito parecido, tá? Porque o Bento toca... Ele era virtuosíssimo, né? Tocava muito melhor do que eu. Muito melhor que o Rafa, por exemplo, que é super virtuoso, né? Bento era outro patamar de guitarrista. E, pô, dos anos 90 ali, que aprendeu sozinho praticamente, né? Então, se vocês quiserem mais informações dos Mamonas Assassinas, eu indico que assistam o nosso vídeo lá no Quartos Gêmeos, que é muito bom, que a gente conta tudo, o porquê faz tanto sentido a gente trazer esses álbuns aqui pro projeto, para esse piloto, para mostrar para você o quanto a gente foi influenciado por esses caras, e como isso... Se tu parar pra ouvir o álbum do Utopia e o álbum dos Mamonas Assassinos, tu vai ver que tem elementos ali que lembram, sabe? Sim. Então é bem legal. Então não se esquece de deixar o like se tu curtiu essa ideia pra gente trazer mais, né? Daí o Evezel traz vídeos individuais dele, eu trago meus. Forte abraço e até mais. Escutem o álbum mais uma vez.